Jesus no Lar, Neio Lúcio, 23. Os mensageiros distraídos. Os ouvintes do culto da Boa Nova discorriam sobre as polêmicas que se travavam incessantemente em torno da fé, nos círculos do farisaísmo de várias escolas, quando Cristo, dentro da profunda simplicidade que lhe era característica, narrou tolerante. Um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de servos em zona distante da sede do seu governo, que se viam castigados por febre maligna, e desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota dos seus domínios, enviou-lhes mensageiros de confiança, conduzindo remédios adequados à situação e providências referentes ao reajustamento geral. Então, aqui temos uma metáfora, né? Esse rei simboliza Deus, os adoecidos representam a humanidade que se encontra ferida pela crueldade, pela descrença, pelo egoísmo, pelo sofrimento. E os mensageiros são todos aqueles que têm algum conhecimento do Evangelho. E quem tem um mínimo conhecimento do Evangelho já tem recurso suficiente para ministrar o remédio da alma, que é o consolo, a esperança, a coragem, a fraternidade. Os emissários saíram do palácio com grandes promessas de trabalho, segurança e eficiência na missão. Mas, assim que se viram fora das portas do Senhor, começaram a rixar, começaram as desavenças, né? Pela escolha dos caminhos. Uns reclamavam o atalho, outros a planície sem espinheiros e outros ainda pediam a passagem através dos montes. Então, diferentes caminhos e cada um queria seguir o seu. Temos isso entre os cristãos. Será? A cada dia é um templo novo que surge, é uma igreja, é um centro espírita novo, né? Abrindo as portas por pequenas divergências de opiniões. Não concordou com alguma coisa, junta um grupinho e abre outro, né? Então, vamos analisar. O Senhor deu uma missão a algumas pessoas, e como existem diferentes caminhos, ou seja, diferentes formas, diferentes pontos de vista para cumprir essa missão, cada uma dessas pessoas resolveu que o seu caminho escolhido era o melhor. Existem diferentes caminhos e é natural. Os diferentes pontos de vista são naturais. O que importa é como agimos diante dos diferentes caminhos. Perderam longos dias na disputa até que o grupo se desuniu, cada falange atendendo aos próprios caprichos com absoluto esquecimento do objetivo fundamental. Qual era o objetivo fundamental? Era ajudar, era servir. Mas eles queriam ter razão quanto ao seu ponto de vista. O objetivo fundamental foi esquecido diante de uma briga de ego. Quem tivesse escolhido o melhor caminho seria o vencedor. A disputa do orgulho prevaleceu e a caridade, a ajuda, ficou esquecida. Eu prefiro ir sozinha e fazer do meu jeito, porque eu tenho razão, né? Porém, as dificuldades não foram solucionadas com decisão. Criados os roteiros diferentes, como que os conflitos aumentassem. E é assim, né? Cada vez que as pessoas se dividem, os conflitos aumentam. Agora, reduzidas numericamente, as expedições sofreram com mais rigor os golpes esterilizantes
das opiniões pessoais. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos por um atrito inútil. Entre os que marchavam pelo trilho mais curto, pela vargem e pela serra, lavraram discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Dias e noites preciosos eram gastos em comentários ruidosos quanto à febre, quanto às condições dos enfermos ou quanto às paisagens em torno. Horas difíceis de amargura e desarmonia. De momento a momento, interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas as cenas de luta e homicídio. Então, havia uma tarefa a ser realizada. A decisão deles foi a divisão. A decisão foi se separar. Eles se separaram e colocaram a tarefa em último lugar, porque se focaram em ganhar, em provar, que estava com a razão. Mas o triste é que cada um deles achava que estava cumprindo a tarefa. Enquanto as pessoas necessitadas estavam esperando o auxílio, eles estavam se digladiando, estavam discutindo o problema que eles iam auxiliar. Por isso que dá a entender que eles achavam que eles estavam corretos, né? Aí eles ficavam discutindo como agir, o porquê do problema deles, dos que seriam assistidos, né? E quantas vezes agimos assim e não percebemos que o ego se colocou acima do que realmente importa? A gente ofende a outra, humilha a outra e acha que não está fazendo nada disso. Muito pelo contrário, a gente acha que está agindo corretamente, está cumprindo com a tarefa da melhor forma possível. A pessoa fala mal da outra e justifica que, na verdade, não está criticando, mas que está preocupada com o trabalho a ser feito e que da forma com que a outra está fazendo não vai dar certo. Então, a pessoa acha que a postura radical que ela assume é a ideal para conseguir realizar o trabalho. Portanto, se não tivermos muita atenção, muita autoobservação, vamos nos enganar e justificar o nosso engano. Surgiam as discussões a propósito de mínimas questões, com pleno desperdício de oportunidade, e, em razão disso, tanto os viajantes do atalho quanto os da planície e do monte se atrasaram, uma vez que se encontravam no Vale da Peste a um só tempo, com enorme e irremediável desapontamento para todos, porque à míngua do prometido recurso não sobrou nenhum doente vivo na carne. A morte os devorou um a um, enquanto os mensageiros discutidores matavam o tempo através da viagem. Ou seja, aparentemente, eles tomaram caminhos diferentes, mas, na verdade, todos tomaram o mesmo caminho, o caminho do egoísmo. O caminho contrário à fraternidade, à caridade, à colaboração, que são os verdadeiros caminhos. Com certeza, cada um deles estava convicto de ser o mais fiel, o mais confiável, aquele que iria resolver o problema. Tem uma frase que diz, que ela é muito usada, quando as discussões excessivas substituem o planejamento, o conselho perde o sentido prático. Nessas situações, o diálogo se esgota em debates infindáveis, a ação fica paralisada
E quando finalmente se chega a uma decisão, a oportunidade de agir de forma útil já foi perdida. Essa frase, esse pensamento, né, é uma frase, né, que o Chico disse: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Essa frase, né, ela ensina que na hora da dor ou da necessidade, o amor ao próximo deve ser colocado em prática imediatamente, sem que haja burocracia ou longos debates sobre quem merece ajuda. Na visão espírita, discussões teóricas e julgamentos sobre o sofrimento alheio apenas atrasam a ação do bem. Em momentos de aflição, a atitude amorosa e urgente é o que realmente importa. E nessa história foi o que aconteceu, né? As pessoas que eles foram auxiliar não estavam mais vivas. E não é assim? A gente vive nesse mundo que agoniza, principalmente por falta de afeto, por falta de empatia. E enquanto a febre da maldade está se alastrando, a gente está debatendo se a prece tem que ser decorada ou pode ser espontânea, se tem que orar em pé ou de joelho, se é reencarnação ou se é ressurreição, se é um umbral ou se é o inferno. Enquanto a gente se atém aos pormenores da letra, tem gente pensando em suicídio. Nós estamos levando o remédio ou estamos discutindo qual é a melhor embalagem? As religiões são as embalagens, não são os remédios. Eu levo consolo ou eu emito opiniões? Eu estou a caminho ou estou discutindo a estrada? Jesus disse para seguir esse ou aquele caminho, ou ele perguntou o que tem feito dos seus talentos? Desculpa. O mestre fixou nos aprendizes o olhar muito lúcido e acrescentou: neste símbolo temos um mundo atacado pela peste da maldade e da descrença, e vemos o retrato dos portadores da medicação celeste, que são os religiosos de todos os matizes, todas as nuances, que falam na terra em nome do Pai. Entretanto, os homens iluminados pela sabedoria da fé, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu para os que sofrem e choram, em consequência da ignorância e da aflição dominantes no mundo, esquecem as obrigações que assinalam as suas vidas e, sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Senhor Supremo, se desmandam em desvarios verbais de toda espécie. Enquanto alimentam o distúrbio, levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem à falta de assistência e dedicação. E afagando uma das crianças presentes, como se concentrasse todas as esperanças no sublime futuro, finalizou, sorridente e calmo: a discussão, por mais proveitosa, nunca deve nos distrair do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Então, o problema não é pensar diferente. Isso é até bom. Diferentes pontos de vista contribuem para comparar possibilidades e chegar à solução.
Mas pensar diferente não pode ser motivo para a gente se dividir. Qualquer divergência, as pessoas se dividem em novos grupos e não percebem que se dividindo ficam mais frágeis. Enquanto discutimos, nosso irmão morre de fome, de mágoa, de tristeza, de culpa. Vamos pensar nisso, né? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.